Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura e estudo da primeira obra básica da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas psicografadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec, publicado em 1857, em Paris, França. Exame da segunda parte, denominada Mundo Espírita ou dos Espíritos, perguntas de números 489 a 521, do capítulo 9, Intervenções dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo: Anjos Guardiães. Espíritos protetores, familiares ou simpáticos? Pergunta de Kardec, número 489. Há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo, para protegê-lo? Resposta dos Espíritos. Ao irmão espiritual, o que chamais o bom espírito, ou o bom gênio? Pergunta de Kardec, número 490. Que se deve entender por anjo de guarda, ou anjo guardião? Resposta dos Espíritos. O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Pergunta de Kardec, número 491. Qual a missão do espírito protetor? Resposta dos Espíritos. A de um pai, com relação aos filhos. A de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Pergunta de Kardec, número 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Resposta dos Espíritos. Desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Pergunta de Kardec, número 493. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? Resposta dos Espíritos. O espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns, é um prazer, para outros, missão ou dever. Contra a pergunta de Kardec, número 493-A. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Resposta dos Espíritos. Não, mas protege-os menos exclusivamente. Pergunta de Kardec, número 494. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Resposta dos Espíritos. Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões. Mas, nesse caso, outros o substituem. Pergunta de Kardec, número 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido, por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Resposta dos Espíritos. Afasta-se,
quando vê que seus conselhos são inúteis, e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas, não o abandona completamente, e sempre se faz ouvir. É então o homem, quem tapa os ouvidos. O protetor volta, desde que este o chame. Texto a seguir, extraído da Revista Espírita, publicado em janeiro de 1859, pelo Espíritos, São Luís e Santo Agostinho. É uma doutrina esta, dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura, devera converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora, a ideia de terdes sempre junto de vós, seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Mais sinceros e dedicados amigos, do que todos os que mais intimamente, se vos liguem na terra. Eles se acham ao vosso lado, por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estais separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Ah! Se conhecesseis bem esta verdade! Quanto vos ajudaria nos momentos de crise! Quanto vos livraria dos maus espíritos! Mas, ó! Quantas vezes, no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isto. Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo. Contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência, a voz da verdade. Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó! Interrogai os vossos anjos guardiães. Estabelecei entre eles, e vós, essa terna intimidade, que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus, e não podeis enganá-los. Pensai no futuro. Procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas, e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem! De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda, que diante dos passos, se vos abre. Caminhai. Tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados, se consagrem à tarefa tão laboriosa, e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós, nada é, e não obstante, viverem noutro mundo, os nossos espíritos, conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus, não impôs tarefa superior às nossas forças, e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como o pai pelo filho. Alegra-se, quando o vê no bom caminho. Sofre, quando ele lhe despreza os conselhos. Não receeis fatigar-nos, com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco.
sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações, de cada um com o seu espírito familiar, que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde, e se espalharão qual oceanos sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe. Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para os repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem, pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. Revista Espírita, janeiro de 1859, pelos Espíritos, São Luís e Santo Agostinho. Nota de Kardec. Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiães, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o Pai velar pelo Filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos correspondendo-se com ele. Que motivo de espanto haverá, então, em que os espíritos possam, de um outro mundo, guiar os que, habitantes da terra, eles tomaram, sob sua proteção, uma vez que, para eles, a distância que vai de um mundo a outro, é menor do que aqui, neste planeta, separa os continentes. Não dispõem, além disso, do fluido universal, que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários. Veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é, para nós, o da transmissão do som. Pergunta de Kardec, número 496. O espírito, que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode fazer-lhe mal? Resposta dos Espíritos. Os bons espíritos nunca fazem mal. Deixam que o façam aqueles que lhes tomam o lugar. Costumais então lançar à conta da sorte as infelicidades que vos acabrunham, quando só as sofrereis por culpa vossa. Pergunta de Kardec, número 497. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito, que lhe queira fazer mal? Resposta dos Espíritos. Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer, que o bom espírito encontre em outros lugares, uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se então, em auxiliá-la, aguardando que seu protegido, lhe volte. Pergunta de Kardec, número 498. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos, que um espírito protetor, deixa que seu protegido se transvie na vida? Resposta dos Espíritos. Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer, porque das provas sai o seu protegido, mais instruído e perfeito. Assiste-o, sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos, que lhe inspira, porém que, quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem, são exclusivamente, o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato, de lhes não opordes resistência. Pergunta de Kardec, número 499. O espírito protetor, está constantemente com o seu protegido. Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista. Resposta dos Espíritos.
Há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor, junto do seu protegido. Pergunta de Kardec, número 500. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar, de então por diante, do seu protetor? Resposta dos espíritos: sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual um momento chega em que não mais precisa de mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Pergunta de Kardec, número 501. Por que oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência, e por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Resposta dos espíritos: se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que, seria como a criança a quem não consentem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem, é sempre regulada de maneira, que não vos tolha o livre-arbítrio, porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda, que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos, lhe brada, advertindo-o do perigo. Pergunta de Kardec, número 502. O espírito protetor, que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra algum bem para si? Resposta dos espíritos: constitui isso um mérito que lhe é levado em conta, seja para seu progresso, seja para sua felicidade. Sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos os seus esforços, o que representa, para ele, um triunfo, como triunfo é, para um preceptor, os bons êxitos do seu educando. Contra a pergunta de Kardec, número 502-A. É responsável pelo mau resultado de seus esforços? Resposta dos espíritos: não, pois que fez o que de si dependia. Pergunta de Kardec, número 503. Sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? Resposta dos espíritos: compungem-no os erros do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal, e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Pergunta de Kardec, número 504. Poderemos sempre saber o nome do Espírito nosso protetor, ou anjo de guarda? Resposta dos espíritos: como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os que conheceis? Contra a pergunta de Kardec, número 504-A. Como então o podemos invocar, se o não conhecemos? Resposta dos espíritos: dai-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior, que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo, que com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos, e se assistem mutuamente. Pergunta de Kardec, número 505. Os protetores, que dão nomes conhecidos, sempre são, realmente, os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Resposta dos espíritos: não, muitas vezes,
Os que os dão são espíritos simpáticos aos que de tais nomes usaram na terra, e amando destes, respondem ao vosso chamamento. Fazeis questão de nomes. Eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar que outro, por quem respondeis como por vós mesmos, obre em vosso nome. Pergunta de Kardec, número 506. Na vida espírita, reconheceremos o Espírito nosso protetor. Resposta dos Espíritos. De certo, pois não é raro, que o tenhais conhecido, antes de encarnardes. Pergunta de Kardec, número 507. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados. Podem contar-se entre os de classe média. Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho. Resposta dos Espíritos. Pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação, e um poder ou uma virtude a mais, concedidos por Deus. O pai, que protege seu filho, também pode ser assistido, por um espírito mais elevado. Pergunta de Kardec, número 508. Os espíritos que se achavam em boas condições, ao deixarem a terra, sempre podem proteger os que lhes são caros, e que lhes sobrevivem. Resposta dos Espíritos. Mais ou menos restrito, é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram, nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Pergunta de Kardec, número 509. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens, igualmente, seus espíritos protetores. E assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada, quanto a dos espíritos protetores, de homens muito adiantados. Resposta dos Espíritos. Todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dais a uma criança, que está aprendendo a ler, um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar guarda relação com o do espírito protegido. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-vos, a vosso turno, o protetor de outro que vos seja inferior, e os progressos que este realize, com o auxílio que lhe dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito, mais do que comportem a sua natureza, e o grau de elevação a que já chegou. Pergunta de Kardec, número 510. Quando o pai, que vela pelo filho, reencarna, continua a velar por ele? Resposta dos Espíritos. Isso é mais difícil. Contudo, de certo modo o faz, pedindo, num instante de desprendimento, a um espírito simpático que o assista nessa missão. Demais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até ao fim. Encarnado, sobretudo em mundo onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao corpo, para poder dedicar-se inteiramente a outro espírito, isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Tanto assim que, os que ainda, se não elevaram bastante, são também assistidos por outros, que lhes estão acima, de tal sorte que, se por qualquer circunstância um vem a faltar, outro lhe supre a falta. Pergunta de Kardec, número 511. A cada indivíduo achar-se-á ligado, além do espírito protetor, um mau espírito, com o fim de impeli-lo ao erro, e de lhe proporcionar ocasiões de lutar, entre o bem e o mal. Resposta dos Espíritos. Ligado, não é o termo.
É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem, quando se lhes depara a ocasião. Sempre, porém, que um deles se liga a um indivíduo, falo por si mesmo, porque conta ser atendido. Há então luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixe influenciar. Pergunta de Kardec, número 512. Podemos ter muitos espíritos protetores? Resposta dos espíritos. Todo homem conta sempre com espíritos, mais ou menos elevados, que com ele simpatizam, que lhe dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem junto de si outros que o assistem no mal. Pergunta de Kardec, número 513. Os espíritos que conosco simpatizam, atuam em cumprimento de missão. Resposta dos espíritos. Não raro, desempenham missão temporária. Porém, as mais das vezes, são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Pergunta de Kardec, número 513-A. Parece lícito inferir-se daí, que os espíritos a quem somos simpáticos, podem ser bons ou maus, não? Resposta dos espíritos. Sim, qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizem. Pergunta de Kardec, número 514. Os espíritos familiares, são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos, ou espíritos protetores? Resposta dos espíritos. Há gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar, é antes, o amigo da casa. Nota de Kardec. Das explicações acima, e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos, que se afeiçoam ao homem, pode-se deduzir o seguinte. O espírito protetor, anjo de guarda, ou bom gênio, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida, e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior, com relação ao protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas, por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito, de que dispõem. São bons, porém muitas vezes pouco adiantados, e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boamente com as particularidades da vida íntima, e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos, são os que se sentem atraídos para o nosso lado, por afeições particulares e ainda, por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem como para o mal. De ordinário, a duração de suas relações, se acha subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de missão. A tenacidade da sua ação, está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso, que encontre por parte do homem, que goza sempre da liberdade, de escutar-lhe a voz, ou de lhe cerrar os ouvidos. Pergunta de Kardec, número 515. Que se há de pensar, dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos, para levá-los à perdição, ou para guiá-los pelo bom caminho? Resposta dos espíritos. Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras, uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos, de que outros espíritos também maus, se servem para subjugá-las.
Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Pergunta de Kardec, número 516. Poderiam os nossos bom e mau gênios encarnar, a fim de mais de perto nos acompanharem na vida? Resposta dos Espíritos. Isso às vezes se dá. Porém, o que mais frequentemente se verifica, é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados, que lhes são simpáticos. Pergunta de Kardec, número 517. Haverá espíritos, que se liguem a uma família inteira, para protegê-la? Resposta dos Espíritos. Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família, que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas, não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Pergunta de Kardec, número 518. Assim como são atraídos, pela simpatia, para certos indivíduos, são-no igualmente os espíritos, por motivos particulares, para as reuniões de indivíduos. Resposta dos Espíritos. Os espíritos preferem estar no meio, dos que se lhes assemelham. Acham-se aí mais à vontade, e mais certos de serem ouvidos. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos, e isso quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade, ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são, de acordo com as paixões, e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. Segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons, que estimulam e alimentam nelas o sentimento do bem, como outros lhe podem insuflar, as paixões grosseiras. Pergunta de Kardec, número 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Resposta dos Espíritos. Tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Pergunta de Kardec, número 520. Os espíritos protetores das coletividades, são de natureza mais elevada, do que os que se ligam aos indivíduos? Resposta dos Espíritos. Tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer se trate de coletividades, quer de indivíduos. Pergunta de Kardec, número 521. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? Resposta dos Espíritos. Há espíritos protetores especiais, e que assistem os que os invocam, quando dignos dessa assistência. Que queres, porém, que façam com os que julgam ser o que não são? Não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. Nota de Kardec. Os antigos fizeram, desses espíritos, divindades especiais. As musas não eram senão, a personificação alegórica dos espíritos protetores, das ciências e das artes, como os deuses, Lares e Penates, simbolizavam os espíritos protetores da família. Também modernamente, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países, têm seus patronos, que mais não são do que espíritos superiores, sob várias designações. Tendo todo homem espíritos que com ele simpatizam, claro é que,
nos corpos coletivos, a generalidade dos espíritos que lhes votam simpatia, está em proporção com a generalidade dos indivíduos. Que os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades, pela identidade dos gostos e das ideias. Em suma, que esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados, de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes, entre os elementos que os compõem. Nos povos, determinam a atração dos espíritos, os costumes, os hábitos, o caráter dominante, e as leis. As leis sobretudo, porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Fazendo reinar em seu seio a justiça, os homens combatem a influência dos maus espíritos. Onde quer que as leis consagrem coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos ficam em minoria e a multidão, que aflui dos maus, mantém a nação aferrada às suas ideias, e paralisa as boas influências parciais, que ficam perdidas no conjunto, como insuladas espigas entre espinheiros. Estudando-se os costumes dos povos, ou de qualquer reunião de homens, facilmente se forma a ideia da população oculta, que se lhe imiscui no modo de pensar e nos atos. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo, de subtítulo: Pressentimentos. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.